Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas dentro do QAB. Hoje nós iremos iniciar o estudo do PHTLS pela parte histórica, tá certo? Então, sem mais delongas, para o vídeo não demorar muito, vamos começar. A fonte usada vai ser o PHTLS da 9ª edição, tá certo, galera? Então vamos lá. Primeiramente, vamos falar o que seria o PHTLS. PHTLS seria suporte à vida em trauma pré-hospitalar. Seria a ideia da pessoa ter algum suporte para ter mais vida durante um trauma antes de chegar ao hospital. Por isso que o nome é pré-hospitalar. Então, se fosse hospitalar, era no hospital. É pré-hospitalar, então é antes do hospital. Essa é a ideia básica e também fala sobre o trauma. Tudo que indica o PHTLS é que tem que haver um trauma. Um trauma é um suporte à vida no trauma, em trauma pré-hospitalar, antes de chegar ao hospital. Essa é a ideia básica. Hoje nós vamos falar sobre os períodos históricos do trauma. Foi dividido em período antigo, período de Larey, período de Ferriton e o período moderno. Vamos começar pelo período antigo, que é o período que é considerado sem pré-moderno. O sem pré-moderno é os serviços de emergência médica, certo? Então, na época da Grécia, na época do Egito, era uma zoeira fodida, era rudimentar. Um dos únicos conhecimentos que nós temos é de Edwin Smith, que teve um papiro que chegou falando sobre isso. E até antes de Napoleão, era zoeira fodida mesmo. O serviço de emergência médica não era assim tão importante, e as pessoas tinham trauma e morria mesmo, e foda-se, daqui que chegasse a porra do médico, o cara se lascava. Sem falar no charlatanismo, etc. E outras coisas do período antigo. Aí teve o período Larey, que foi o barão milico e médico do Napoleão. Ele era tipo um general e médico ao mesmo tempo. Aí o que foi que ele percebeu nessa época? Bom, ele percebeu umas coisas muito interessantes. Primeiro, a ambulância demorava pra cacete pra chegar. Aí quando chegava lá, o cara já tava fudido ou tava morto. Aí ele começou a pensar, peraí, eu tô tendo muitas baixas aqui nesse negócio. Será que se eu fizesse alguma coisa pros caras não morrer, não seria melhor não do que tipo acabar a porra do exército? Ele pensou nisso, né? Aí ele pensou, preciso de alguma coisa que faça os caras não morrer e dar tempo da ambulância chegar. Aí essa era a ideia que veio na cabeça dele. Aí por isso que ele fez a ambulância voadora, que é a ambulância trovão. Você se lembrou da ambulância trovão, você se lembrou da ambulância voadora, que era uma unidade móvel que ficava lá perto e dava para levar os boys mais rápido. Aí foi aí que surgiu o primeiro treinamento da classe Medic, do código e do Battlefield na história. Então aí que surgiu a classe Medic. Inclusive uma classe muito mal vista. Você pega a classe médica, os caras já ficam olhando, os assaltos já ficam olhando. Ih, classe médica é muito importante, cara. É uma raça foda. Classe médica. E a assistência no local e no caminho foi tipo uma consequência disso. Porque ter uma assistência, não só ter a porra da ambulância trovão, mas também tem gente que ter uma assistência de um médico no local e também indo no caminho para ajudar a pessoa. Então essa ideia é muito importante desse Larey, porque aí já começou a olhar isso, essa questão de ter alguma coisa perto e ter assistência. Então a parte mais importante daqui é isso. Ele começou a olhar que precisa ter uma assistência no local e no caminho, e tem que ter uma unidade móvel. Aí depois veio a questão do hospital mais perto também, porque não adiantava nada, tipo, ter a ambulância trovão e o negócio ser do outro lado da cidade. Então tudo isso foi uma implementação do Larey. Depois disso, ainda temos a Cruz Vermelha Internacional, aquela do Chaves lá, que ele pede apoio para a Cruz Vermelha. Então, é essa daqui. Aí a gente tem vários consensos nessa época, com a passagem comum de feridos, a neutralidade da área médica, que quase ninguém respeita. Você mesmo, quando vai no GTA, quando vê que os médicos estão ressuscitando bandido, tu quer matar os médicos, porque quando eles voltam, eles querem matar você. É, tipo isso, pô. Então, existiam acordos de ter uma neutralidade médica, que os médicos são neutros, você não vai atacar os médicos, pô. Só que geralmente os caras atacam os médicos porque sabem que os médicos vão ressuscitar mais gente, mas não é tão rápido como no GTA, é óbvio. Mas a passagem comum de feridos também é uma coisa que veio na Cruz Vermelha.
Foram pactos da Luz Vermelha. Inclusive tem o primeiro TCC, Atenção Tática a Vítimas de Combate, que isso aqui também é importante, tem a ver com o que eu estou falando. Inclusive virou a parte integrante do programa do PHTLS, essa questão tática de suporte às vítimas. E também tem a ver com o que está acontecendo também, o corredor humanitário tem a ver com isso daqui. Cruz Vermelha Internacional ajudou nessa parte, entendeu? Aí nós temos os esforços da área médica também, Cincinnati, em Ohio, que era os Estados Unidos, que colocou uma ambulância exclusiva. Só que dentro dos Estados Unidos, principalmente na guerra lá que estava acontecendo, eles não tinham muito cuidado, véio. Ainda era muito precário as coisas. Eles conheciam o trabalho do Larey, mas não aplicavam. Aí ficava uma zoeira fodida. Aí em 1991, Nicholas Sen, o fundador da Associação de Médicos Militares, disse: o destino dos feridos está na mão daqueles que aplicam o primeiro curativo. Isso aqui é muito óbvio, porque a pessoa que está aplicando o primeiro curativo é que está tendo o primeiro contato. E os primeiros contatos, eles são os primordiais. Não adianta nada chegar a ambulância se não teve assistência, porque geralmente quando a ambulância chega, o cara já está morto, velho, ou tá com sequelas que vão ser irreparáveis. Isso é importante porque e é exatamente o que ele disse. O destino do ferido está na mão daquele que aplica o primeiro curativo, a primeira pessoa que encontra. Então o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer a importância do cuidado pré-hospitalar, ou seja, o cuidado pré-hospitalar e a assistência pré-hospitalar é que define tudo. É isso que ele queria dizer com isso. Então esses daqui foram os caras do período Larey. Nós temos o período Ferriton, que é mais para frente. Dr. Ferriton, ele é o pai do SEM, que é o emergencial, cuidados emergenciais nos Estados Unidos, certo? Em 1950. Ele estimulou o desenvolvimento de cuidados pré-hospitalares aprimorados com seu artigo Morte em uma Vala, certo? Foi um artigo que ele fez baseado em cuidados pré-hospitalares e ele ensinou sobre a questão da emergência para os Estados Unidos, que ainda tá meio receoso de fazer essa porra. Então ele foi muito importante para essa questão de mudar esse conceito, que o conceito pré-hospitalar geralmente na época da Larey era feito por detento, pô. Foda-se. Então nós temos aqui quais são as coisas essenciais do SEM, que fala sobre a emergência médica. Nós temos os equipamentos necessários em uma ambulância, que foi essencial saber o que tem que ter numa ambulância, cara. Porque tem coisas que não é essencial. Então por isso que ele queria botar equipamentos necessários dentro de uma ambulância. Que aí aparece o cara tem uma parada cardiorrespiratória e não tem os equipamentos lá porque você não sabia que tinha que ter os equipamentos. Então era isso que precisava eles colocarem. O que é emergencial? Essa é a primeira questão. O que é emergencial nessa porra? Pra gente poder colocar aqui. Que é necessário ter. Então vocês veem que tudo é pensado na questão de ser necessário ou não. Isso é importante porque isso vai definir se o cara vai continuar vivo ou não. Aí vem o segundo, o treinamento técnico sobre emergência básica. Outro ponto importante, não adianta ter os equipamentos se não tem a pessoa, o profissional preparado para fazer a coisa. E por último, o transporte específico. Então vocês estão vendo que as coisas essenciais do SEM têm a ver com coisas lógicas. Porque você não vai botar os equipamentos na ambulância, num Fusquinha, por exemplo. Você vai botar na porra do Fusca, velho. Os equipamentos, você vai tipo botar lá e esperar que a pessoa se sinta confortável dentro de um Fusca, velho. O negócio parece um ovo de codorna e você vai atender os outros lá dentro. Não, eles precisavam ter alguma coisa que caiba, como é as ambulâncias hoje em dia. Então aqui tá no projeto. E também tem que saber sobre, além do equipamento, tem que saber sobre as rodovias, a estrada, o tráfego, enfim. Tudo isso daí foi bem pensado nas estratégias do Dr. Ferriton e foram essenciais para o desenvolvimento do SEM. Não do SEM Winchester, tá certo? Do SEM aqui, ó, esse SEM. Do caminho até o hospital, tudo pode acontecer. E é isso daí que eles estavam pensando. Sobre uma certa imprevisibilidade que existe no caminho, sobre os equipamentos, esse tipo de coisa. E essa era Ferriton, mas se baseou nessas questões, entendeu? Em tornar a coisa mais lógica. E isso deu acesso ao período moderno. Nós temos aqui bastante coisa dentro do período moderno, certo? Nós temos o relatório do Dunlap associado ao DOT de 1968, onde ele adicionou o currículo do PAP-CAP de ambulâncias. E o primeiro treinamento ficou conhecido como PAP Basic. Ele agora é conhecido como PAP. Isso daí é tipo
vamos dizer que é uma empresa de tráfego. Não é nem uma empresa, vamos dizer que é um órgão do governo lá dos Estados Unidos de tráfego. Que controle de tráfego, tentar ajudar a ele a ser melhor, prevenção de acidente, etc. Então ele criou o cursinho básico do PAP. Aí depois evoluiu tal. Aí nós temos também o livro Laranja, que é tipo um pack de emergência e procedimento para doentes e feridos, que foi feito com vários caras, inclusive Ferguson estava no meio desse livro Laranja. Nós temos a AOS, que é uma junção dos ortopedistas, cirurgiões da época, que também ajudaram, e o próprio PAP, que evoluiu. O PAP é o provedor de assistência pré-hospitalar, tá certo? Foi criado lá pelo NHTSA, que é a firma lá de tráfico que eu falei. Só que ele era considerado um socorrista, vamos dizer assim. Aí tinha o normal, tinha o intermediário e tinha o paramédico, vamos dizer assim. Então ele evoluiu do PAP Basic para virar o pré-hospitalar, o intermediário e o paramédico, que o paramédico ele fica dentro da ambulância, vamos dizer assim. O paramédico seria como se fosse socorrista hoje em dia. Então o provedor de assistência pré-hospitalar era o cara que ia encontrar lá, mas geralmente o paramédico era o nível mais avançado, o nível que ele fica dentro da ambulância. Então essa seria a ideia básica. Vamos dizer que essa seria a ideia básica do intermediário, do assistente, é porque aqui a gente não tem isso. Mas para eles lá fazia sentido ter 3 níveis. Inicialmente o currículo foi definido pelo DOT, que era um documento da NHTSA, que é a empresa que ficou conhecido como Currículo Nacional Padrão de Currículo Nacional Padrão ou Currículo de Pontilhado, que é o currículo que a pessoa precisa ter no mínimo. Ou seja, todas as outras que quisessem seguir dando cursos sobre assistência pré-hospitalar deveriam seguir esse currículo nacional, certo? Então essa é a ideia do PAP. Todos eles iriam seguir essa regra aí. Tudo que eles botaram aqui seria para se espelhar. E se você quisesse fazer um curso sobre isso daí, teria que ter essas porra. Essa é a ideia. Aí veio o surgimento do PHTLS, que é o treinamento de suporte à vida em trauma pré-hospitalar. E o primeiro livro didático dessa época foi o Atendimento de Emergência e Transporte dos Doentes e Feridos. Então teve o primeiro livro falando sobre isso, aí depois foi se juntando todo esse conhecimento para se criar o que a gente hoje conhece como PHTLS. Inclusive teve legislações sobre isso. Ou seja, o central é o SEM, a legislação federal de SEM, e o livro mais didático, vamos dizer assim, é o PHTLS, que, se eu não me engano, é de 5 em 5 anos que ele se atualiza. Aí teve o surgimento na MT, que é a única associação nos Estados Unidos que representa os interesses profissionais de todos os prestadores de cuidados pré-hospitalares, emergências médicas, atenção primária à saúde em comunidade, entre outros. Isso aqui é um rol exemplificativo, certo? Existem outras funções também em IT e ele abrange todo o cuidado pré-hospitalar. Inclusive, foi uma das ideias que teve de se especificar o trauma nessa época aí, porque um trauma é diferente de problema cardiológico, vamos dizer assim. Então a ideia de definir o que é um trauma e o que é preciso para ter no negócio trauma, inclusive um ponto importante, foi através disso aqui que veio surgindo a ideia de ter um hospital do trauma específico para o trauma. Essas ideias desses caras aqui. Isso aqui é outro ponto importante. E eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o histórico do PHTLS e as coisas que foram acontecendo. Na próxima a gente já vai entrar no pensamento crítico, certo? E eu espero que vocês tenham gostado de hoje e até a próxima, galera.